Bom dia, irmãos e irmãs. Aqui estamos para a nossa reflexão nesta manhã de segunda-feira, dia 19 de abril, também dia do índio, não é? Aqui vai a nossa saudação às comunidades indígenas, que nós, cristãos, católicos, sempre cuidemos pela vida dos nossos irmãos indígenas, das nossas aldeias, para que eles possam ter vida e vida em plenitude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão no Espírito Santo estejam e permaneçam sempre convosco. Hoje vamos refletir o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. João 6, 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia uma só barca e que Jesus não tinha subido para ela com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Vamos ouvir mais uma vez esse texto do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia uma só barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, estamos diante de um texto que acontece antes da morte e ressurreição de Jesus. Mas é importante perceber o contexto do texto, porque logo após Jesus ter saciado o povo de pão e depois dele ter caminhado sobre as águas para dizer: eu sou Deus e tenho poder sobre todo o mal, eu piso sobre o mal. Mas o mais interessante aqui é a gente perceber o finalzinho deste texto do Evangelho,
A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Ou seja, nós temos que acreditar no ressuscitado. Acreditar que verdadeiramente Jesus Cristo é Deus com o Pai. Deus que assumiu a nossa humanidade, morreu, ressuscitou e voltou para junto do Pai. Pois todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus Pai o ressuscitou dos mortos, este será salvo. Mas crer não só da boca para fora. Crer significa ter atitude. E muitas vezes a nossa atitude não é de quem viu os sinais. Os sinais estão aí. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Esse é o grande sinal. E para nós cristãos católicos, Jesus que está presente na Eucaristia, um outro grande sinal. Então são muitos os sinais que Deus nos dá. Mas muitas vezes procuramos a Deus como se fosse o dono do supermercado. E Jesus hoje indaga a eles dizendo: vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Buscai antes não o pão que se perde, mas o pão que vai ser dado para a vida eterna, que o Filho do Homem dará. Muitas vezes nós somos imediatistas e buscamos a Deus só quando nos convém. Quando aparece um problema, uma dificuldade, ai meu Deus, quando tudo está bem, aí a gente se esquece de Deus. É a mesma coisa, é aqueles que quando estão satisfeitos, buscam a Deus somente para satisfazer as suas necessidades, como se Deus fosse o nosso bombril, 1001 utilidade, mas nós não buscamos a Deus para agradecer, não buscamos a Deus para dizer: Senhor, eu confio em Ti, me põe em Tuas mãos, aconteça o que acontecer, haja o que houver, o Senhor é o meu Deus, Jesus Cristo é o meu Senhor. Nós precisamos tomar esta consciência, acreditar sempre, louvar a Deus sempre, mesmo em meio às dificuldades e turbulências da vida, mesmo em meio a ondas agitadas, ventos fortes e tempestades. Ele é Deus. Ele nos garante a vitória, mas nós não buscamos Ele só por causa disso. Nós buscamos porque sabemos que Ele é Deus e Senhor. Ele é o Senhor da minha vida e da minha história. Que isso fique claro para nós. Acreditar é abandonar-se nas mãos de Deus e não buscar Deus somente quando nós estamos precisando, só para suprir as nossas necessidades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde a Deus em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde a Deus em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Meu irmão, minha irmã, desça sobre você, sobre a sua família e sobre todos aqueles que se recomendaram às suas e às minhas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um feliz, santo e abençoado dia, na presença de Jesus, de São José e da bem-aventurada Virgem Maria. Amém.